Nos meses de janeiro e fevereiro, teremos o Carreiras e Oportunidades Retrospectiva. Contamos com a sua audiência nessas férias. A pedidos, estamos aqui hoje para falar sobre como passar no exame da OAB. Então, quem faz direito já fica naquela angústia, naquela ansiedade. Meu Deus, o bicho de 7 cabeças lá no futuro me aguarda. Então, eu quero saber como passar, correto? Todo mundo aqui quer a OAB, não quer? Não quer ser só bacharel em direito, não, né? Ah, eu estou sentindo firmeza em você, viu? Então, vamos começar com Fontinelli. Fontinelli, como as pessoas devem estudar para o exame da OAB? Boa noite, Fátima. Boa noite a todos os presentes. Parabenizar a Uninasal, nas pessoas da doutora Karina, que é diretora, ao Vinícius também, que é o coordenador de Direito, e toda a equipe envolvida. Fátima, para passar no exame da OAB, primeiro, não existe essa coisa de instituição mais fraca, mais forte. Também depende do foco e da determinação dos alunos. E de estratégias. Certo? A gente tem visto isso ao longo desses anos que estamos envolvidos na preparação de concurso público, exame do AB, que é determinação, efetivamente estudar com afinco. Certo? O exemplo aqui de 2 profissionais do direito que hoje exercem cargo de juízes federais, são juízes federais, e são exemplos na comunidade, principalmente na comunidade jurídica baiana. É muito estudo. Agora, é óbvio também que não é função das instituições prepará-los para o exame da OAB. Não é. Hoje o exame da OAB é aplicado principalmente depois que a FGV assumiu, constitui-se uma prova, certo? As provas constituem-se verdadeiro concurso público, às vezes até mais difícil. Nós tivemos um caso foi o 8º ou 9º exame, que 9 questões foram adaptações de uma prova aplicada no Ministério Público de Goiás, com pequenas mudanças. Então, tem que estudar e tem que conhecer. Primeiro, é uma metodologia nova, é um conceito que nós estamos introduzindo na preparação para o exame do OAB, que é conhecer o perfil da banca, através de uma análise que nossa equipe de professores, a equipe do Brasil Jurídico, realiza criteriosamente, mapeando desde o segundo exame unificado, até o 20º, que são 20 provas, inclusive com a reaplicada agora em Salvador, nós temos o perfil exato de qual é a tendência da banca FGV. Então, nós sabemos que são 80 questões, a prova constituída de 80 questões, não há concorrência, o examinando é aprovado acertando 50% dessas 80 questões, que são 40 questões. Você tem 17 disciplinas nessas 80 questões. Ética e Estatuto da OAB são 10 questões. Corresponde praticamente a 25% das 40 questões necessárias. Aí depois vem Direito Constitucional, com 7 questões. E por aí você vai estabelecendo o que é essencial a nível de disciplinas. Dentro de cada disciplina, existe uma tendência. Por exemplo, em Direito Constitucional, o doutor Dirle, que é titular da disciplina, de 143 questões já aplicadas desde o segundo exame, certo? A maioria absoluta dessas questões foi do tema Organização dos Poderes. Dentro de Organização dos Poderes, você tem 3 partições: Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário.
Então, Poder Executivo foram pouquíssimas questões. Então, não é uma tendência da FGV de cobrar prova ou questões de Poder Executivo. Então, a tendência é cobrar mais Poder Judiciário e Poder Legislativo. Então, nós vamos mostrando para vocês o que é essencial, para não ter que estudar de A a Z, de preâmbulo da Constituição até o último ponto. Então, esse É o segredo um método. do sucesso. É o segredo do sucesso. É o segredo do sucesso. É encurtar caminhos para poder obter a aprovação. E aí treinar muito, através de uma ferramenta que nós criamos, que denominamos Simulador SAAP, aonde você tem acesso a... Hoje nós temos um banco com 870 questões totalmente inéditas e adaptadas, todas no padrão 100% FGV. E aí é você treinar. Ao final de cada simulador, ele vai lhe apontar o relatório daquilo que você precisa efetivamente reforçar, os pontos fortes e os pontos fracos. E você só vai assistir videoaula daqueles temas que você realmente tem deficiência, aonde o sistema apontou deficiência. Então, essa é a lógica e, com certeza, a metodologia que nós acreditamos mais eficaz para a aprovação de vocês no exame da OAB. Eu já quero tirar uma dúvida com os dois doutores da noite. Como foi que vocês se prepararam para passar na OAB lá atrás? É muito diferente de hoje, como é? Porque vocês veem, né, a diferença. Eu, como não sou da área, estou boiando. É muito diferente? Boa noite a todos. É uma alegria, uma satisfação estar aqui na Faculdade de Maurício de Nassau, com essa espetacular oportunidade de estar aqui dialogando com todos e trocando algumas reflexões e passando, de uma certa forma, alguma experiência da nossa atividade, tanto acadêmica como profissional. Cumprimento a doutora Fátima Reis por estar conduzindo muito bem essa nossa apresentação. Eu respondo da seguinte maneira: nós demos sorte. Por que nós demos sorte? Eu e o professor Salomão, nós demos sorte porque na época não era exigido o exame de ordem. Que coisa boa! De tal modo que naquela ocasião bastava a colação de grau, né, e a apresentação dos documentos para a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. O exame de ordem foi uma exigência a posteriori, né? Por determinação legal, se passou a impor como condição sine qua non para o exercício da atividade da profissão de advogado, né, a aprovação prévia no exame de ordem, né? Então, nós não tivemos esse grande obstáculo, né? Mas nós tivemos outros tantos, menos esse da OAB. Pois é, e para ser juiz, né? Como então foi para estudar? Como vocês focaram assim? Porque muita gente já pensa assim, eu tenho vários amigos advogados que falam assim, eu estou esperando acabar para fazer um concurso público. Muitos sonham em ser juiz, procurador, promotor. E vocês, quando foi que vocês pensaram assim, eu quero ser juiz? Foi quando entraram mesmo ou isso foi acontecendo ao longo do curso? Se apaixonar pela profissão? Fátima, primeiro quero registrar minha alegria estar aqui com essa plateia maravilhosa, participando desse projeto, Carreiras e Oportunidades, e podendo também trazer o Brasil jurídico para estar junto, né? Nós estarmos juntos nessa parceria. Estar aqui com meu querido amigo e irmão Francisco Fontinelli, meu querido amigo e irmão Dirley da Cunha Júnior, são muitos os motivos para muita alegria. E, no meu caso particular, o ingresso na magistratura, e eu integrei a magistratura estadual, hoje integro a magistratura federal. Então, fiz concurso para juiz de direito, fiz concurso para juiz federal. Não decorreu de um planejamento de quando eu estava na faculdade. Eu exercia advocacia, meu pai era advogado, exercia advocacia, e, em determinado momento, eu era casado com uma pessoa que resolveu ingressar na magistratura, fazer concurso para juiz, e eu, atendendo a um reclame de racionalidade, eu resolvi também fazer o concurso,
porque se ela passasse, como efetivamente foi aprovado, iria para o interior, eu ficaria na capital, não podia não dar um bom resultado. No final, não deu um bom resultado do mesmo jeito. Mas o fato é que eu ingressei na magistratura estadual e depois, já estando na magistratura estadual, me apaixonei pela magistratura e resolvi, então, ingressar na magistratura federal. Então, exerço a magistratura desde 1991, né, já se vai um bom tempo, ingressei na magistratura federal em 1994, em 91 na estadual e em 94 na federal. Desculpa a minha ignorância. Você poderia dizer a diferença do juiz estadual, a sim. função, e a do federal, por favor? A magistratura do Estado, quem ocupa um cargo de magistrado no primeiro grau da magistratura estadual, é o juiz de direito. É o juiz que julga as causas que nós conhecemos de um modo geral. É o problema de locação, é o problema de alimentos, é o problema envolvendo contratos entre duas empresas, os problemas, de um modo geral, da população de um modo geral, são resolvidos no âmbito do Poder Judiciário do Estado. Quando essas questões envolvem interesses da União ou de suas autarquias federais, a exemplo do INSS, a exemplo de uma universidade federal, ou de uma empresa pública federal, a exemplo... Petrobras. Petrobras não é. A Petrobras é a Sociedade de Economia Mista. A Petrobras, ela não é... O foro dela, que é como a gente fala, não é na Justiça Federal, é na Justiça Estadual, por incrível que pareça, né? Parece uma coisa meio estranha, mas porque a Petrobras ela não tem natureza de empresa pública federal. Ela é uma Sociedade de Economia Mista Federal, como é o Banco do Brasil, também é na Justiça do Estado. A Justiça Federal ela se ocupa das causas em que houver, de um modo geral, resumindo, interesse da União, interesse de autarquias federais, a exemplo do INSS, universidades federais, e de empresas públicas federais, como é o caso da Caixa Econômica Federal e dos Correios, por exemplo, são as duas empresas públicas federais mais conhecidas. Então, nós lidamos com causas, e no âmbito criminal, crimes que, de alguma forma, lesem interesses da União, de suas autarquias ou empresas públicas federais, da mesma forma. Então, é essa a diferença. Mas a magistratura federal, que aparentemente estaria distante da população, em verdade, ela está muito próxima da população, porque todos os problemas, ou quase todos os problemas que envolvem, por exemplo, aposentadoria junto ao INSS, valor de benefício previdenciário... Mas a questão da Previdência que teve agora, então questões que envolvem direito à aposentadoria, tempo para aposentar, etc., tudo é resolvido por nós na Justiça Federal. Assim como contratos do sistema financeiro da habitação celebrados com a Caixa Econômica Federal. Então, existe sim uma aproximação evidente da Justiça Federal com a população, mas as causas que envolvem José e Antônio, essas são resolvidas no Poder Judiciário do Estado. Então, a pessoa tem que gostar muito de que disciplina, ou tem que se atentar a quais disciplinas para ser um do Estado ou um juiz federal? Aquilo que foi posto aqui pelo nosso Fontinelli é essencial. Para ser aprovado em qualquer concurso, você tem que ter uma postura racional e muita disciplina, vontade. Senão, você não se diferencia da maioria. Essa racionalidade, ela passa necessariamente por uma identificação racional dos assuntos que, em tese, têm mais chance de ser abordados no concurso. Se você pegar um edital de um concurso, seja ele qual for, ou for pegar o próprio elenco de assuntos que pode cair no exame de ordem, você vai verificar que é absolutamente impossível, isso eu lhe asseguro, vencer o programa inteiro de um concurso, de todas as disciplinas, do começo ao fim. É impossível. Então, você precisa racionalizar. A forma de racionalizar é você fazer um estudo a respeito de quais são as principais disciplinas a serem estudadas, ou seja, aquelas quanto às quais a maior chance de ter maior número de questões, é o primeiro ponto, e dentro de cada disciplina, um exame a respeito de quais são os assuntos mais importantes. Porque assim você, pelo menos, se prepara para uma... Não vamos nos esquecer que a aprovação no concurso ou no exame de ordem não exige 100% de acerto. Exige um percentual de acerto. Como o Fontinelli falou, 50% de acerto na prova da OAB garante a aprovação.
Então, se eu tiver o domínio dos temas que excedem 50%, um bom conhecimento a respeito disso, eu tenho mais chance de ser aprovado. Este mesmíssimo raciocínio é para ser desempenhado em qualquer concurso. O que o Brasil Jurídico se propôs a fazer foi exatamente criar um sistema que permita, que já entrega para aquele que vai se submeter ao concurso ou ao exame da OAB, um estudo previamente elaborado à luz do comportamento das bancas examinadoras de cada concurso, no caso da OAB, da Fundação Getúlio Vargas, além do estudo relativamente aos interesses que a banca tem manifestado, um estudo de todas as últimas 20 provas realizadas, dos últimos 20 exames, demonstrando quais são os assuntos que efetivamente são cobrados, de modo a que, com esse conhecimento a respeito dos assuntos, haja uma concentração nos estudos relativamente exatamente a esses assuntos, e depois o arremate, que é o teste. Né? Em vez de o candidato se testar no próprio exame de ordem, ele se testa antes num simulador. E esse simulador, então, vai dizer para ele que ele tem ou não, se ele tem ou não condições de atingir os 50% necessários. E se ele não atinge os 50%, ele receberá todas as informações a respeito de quais são os temas nos quais ele precisa se aprofundar um pouco mais para alcançar o percentual mínimo necessário. O SAP é isso, é, gente? Exatamente. Fantástico, fantástico, porque todo mundo quer pronto, né, gente? A verdade é essa. Então, como passar, todo mundo quer saber. Inclusive, Fátima, é o seguinte, eu costumo, de vez todas as provas, quando são aplicadas, nós vamos para as portas das provas e às vésperas também conversamos com o candidato, e é impressionante o número de pessoas que, eu acho, a base do achismo, que vai cair isso, eu acho que vai ser exigido aquilo, isso é e no dia da prova, quantas pessoas... Pô, eu não sei se eu vou tirar os 30, os 40, se eu vou fazer os 37, os 38. Pô, há tempo hábil para se autoavaliar e não se inscrever e jogar dinheiro fora com inscrição, certo? Sem se testar. Tá? Isso é fundamental. Ocorre quantas vezes ao ano? 2 vezes ao São ano? 3 exames por ano. São 3 exames por ano. E o índice de reprovação na primeira fase, em média, tem sido de 80%. O endereçamento da pressa para a autoridade é um fato absurdo. Na prática, o que acontece? A OAB ela organiza 3 exames por ano. Cada um desses exames é composto de 2 fases. A primeira fase é uma fase de prova objetiva, marcar. A segunda fase é uma fase prática, com questões dissertativas, sendo que, ao lado das questões dissertativas, o candidato precisa produzir uma peça. Veja só, ele vai ser advogado, então ele tem que saber fazer uma petição. Essa peça pode ser um recurso, essa peça pode ser uma petição inicial, pode ser uma contestação. E o que nós temos constatado no Brasil Jurídico, à luz dos estudos que vêm sendo feitos sobre o que é que vem sendo cobrado e quais são os motivos que têm conduzido a reprovações, o que temos constatado é que um grande problema reside na falta de percepção do candidato a respeito daquilo que efetivamente lhe está sendo cobrado naquele momento para a elaboração daquela peça. Então, é preciso, isso é uma coisa que envolve aquilo que a gente aprende desde quando ingressa na escola, interpretação de texto. E muitas vezes o nervosismo contribui para isso. Como o menino que está para passar no vestibular, né? Isso. Perfeitamente. Exatamente. Então, se esse candidato estiver tranquilizado pela consciência de que ele fez uma preparação eficiente, e aí é preciso a gente discernir. Uma preparação eficiente não significa uma preparação a respeito de tudo que pode ser cobrado. A preparação eficiente é a preparação que envolve aquilo que for suficiente, necessário, para que ele logre a aprovação. É essa a proposta do Brasil Jurídico. Exatamente criar este clima de uma maior probabilidade de aprovação, de sorte que o candidato, já tendo se testado por meio do SAAP, ele já sabe que há uma perspectiva. Ele vai, com certeza, ao final das provas, ele vai ver que o percentual de acerto por ele obtido nas provas vai se aproximar do percentual que ele obteve no simulador a que ele se submeteu. E tipo assim, se o simulador disser assim, você não está apto para ser advogado. Não, veja bem, é através justamente do teste
constante, Isso é legal. né? É que você vai adquirindo, sedimentando o conhecimento e adquirindo principalmente a confiança. Que a partir do momento que você vai testando e vai evoluindo, você, não, eu sou capaz. Então, eu vou conquistar. É a continuidade, é testando. Agora, não pode ir na base do achismo. Não, eu vou só assistir videoaula. Eu vou só ler material. Não vai passar. Uma imagem que as pessoas têm de certas profissões, como juiz. Pensa que é fácil ser juiz. Né? Aí eu já quero que o professor Dirley fale essa questão do ser juiz, né? Porque muita gente... Não, há 20 anos atrás, um colega meu passou com 21 anos para juiz. Isso ainda existe, porque eu já ouvi, aí esse negócio de acho eu não quero, eu quero a certeza. As pessoas podem fazer com qualquer idade ou é a partir de tantos anos de experiência? Porque eu acho que a experiência ela conta muito. A exigência de experiência que nós chamamos de tempo mínimo de atividade jurídica, que é de 3 anos, surgiu em razão da emenda constitucional número 45 de 2004, mais conhecida como a emenda da reforma do Poder Judiciário. Ela introduziu na Constituição um novo requisito para o acesso ao cargo de juiz, como também para o acesso ao cargo de promotor no âmbito do Ministério Público, que foi exatamente esse, a exigência de, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica a partir da colação de grau. No primeiro momento surgiu uma discussão se esse tempo de atividade jurídica poderia compreender o tempo de estágio. Mas depois se firmou-se o entendimento, tanto a nível do nosso Supremo Tribunal Federal, como a nível do Conselho Nacional de Justiça, que esse tempo mínimo de 3 anos de atividade jurídica era no exercício da atividade colando o grau como pressuposto. Então, o tempo de estagiário não pode ser aproveitado dentro dessa atividade jurídica. Então, ele tem que ter 3 anos como advogado? Não. Aí que vem a segunda parte, a segunda questão. A primeira foi decidir o que é atividade jurídica, se cobria ou não cobria o tempo de estágio. Pronto, decidiu-se que não. O tempo de atividade jurídica só conta a partir da colação de grau para frente. O tempo de estágio não entra, porque o tempo de estágio é antes da colação de grau, né? A segunda discussão foi essa, o que é atividade jurídica? A OAB, mas por um aspecto, obviamente, de classe, sustentou a bandeira segundo a qual a atividade jurídica deveria ser aquela exclusivamente exercida pelo advogado. Uma interpretação extremamente restrita, que iria deixar de fora tantos quantos não poderiam exercer a atividade profissional de advogado, mas que exerciam outras atividades jurídicas. A tese vitoriosa, que foi uma tese até, de uma certa forma, ampla, extensiva, foi a que não apenas a atividade do advogado compreenderia o conceito de atividade jurídica, na medida em que a atividade jurídica pode também compreender toda aquela atividade na qual prevalece o conhecimento jurídico exercido pelo bacharel em direito, seja como advogado, seja como servidor público, seja como um professor de direito numa instituição pública ou privada, seja como conciliador, seja como mediador, seja como integrante de um conselho arbitral. Ou seja, o que passou a definir o conceito de atividade jurídica é exatamente a prevalência do conhecimento do direito para o exercício daquela atividade. Prevalência do exercício do conhecimento do direito para o exercício daquela atividade, sendo, claro, o exercente da atividade bacharel em direito, isto é, colado grau. Então, isso aproveita, por exemplo, aqueles que fizeram concurso para técnico judiciário. O cargo de técnico judiciário não é um cargo privativo para bacharel em direito. É um cargo que pode ser acessado por qualquer pessoa que tenha, por exemplo, o ensino médio. Todavia, como esse cargo existe na estrutura do Poder Judiciário, a atividade que vai ser desenvolvida nesse cargo é predominantemente de aplicação do direito.
E olhe que esse cargo não é privativo para bacharel em direito, mas a atividade que ele envolve é predominantemente a aplicação do conhecimento jurídico. Ora, se o cidadão é formado em direito, colou grau, passa no concurso para este cargo de técnico judiciário e Sem passa a OAB, exercer... sem OAB. Sem OAB, não há necessidade. E passa a exercer essa atividade por 3 anos, ele cumpre esse requisito. Para ser juiz não precisa de OAB? Não precisa. Não precisa. Embora eu tenha a minha até hoje, que eu guardo de recordação. Né? Acho que o professor Salomão também tem a dele até hoje, que guarda de recordação, e a gente se reserva não falar o número, porque quando a gente fala o número, a gente acaba entregando a nossa idade, né? Porque o número obedece a uma cronologia. Né? Embora o número do professor Salomão seja muito menor do que o meu é. Bom, isso facilitou a vida de muita gente. Por quê? Eu só estou dando um exemplo desse caso do servidor público. Porque o servidor público, nesse exemplo, que é bacharel em direito, passa no concurso para o cargo de técnico judiciário, ele não pode exercer a profissão de advogado. Ele é impedido de exercer a profissão de advogado. Ainda que ele tenha a inscrição no OAB, ele não pode exercer a profissão de advogado. Por causa desse concurso? Por causa do impedimento legal do cargo. Então, aquela questão, como é que ficaria essa pessoa? Essa pessoa que é formada em direito, foi aprovado no cargo de técnico judiciário. Essa pessoa jamais poderia fazer um concurso amanhã ou depois para juiz ou para promotor, se o conceito de atividade jurídica não acobertasse, não compreendesse essa hipótese. Para o AB, não. Porque para o AB, naquela interpretação restritiva, somente o profissional da advocacia, no exercício da advocacia por 3 anos, seria a atividade jurídica. Bom, o professor universitário, professor de direito, também exerce atividade jurídica. E ele não precisa ser advogado. Ele pode ser um acadêmico, um bacharel acadêmico. Ele se formou, colou grau, fez uma especialização, né, depois progrediu na academia jurídica, fez um mestrado, depois progrediu, ele fez um doutorado e resolveu ir para a sala de aula, exatamente transferir o conhecimento que ele adquiriu e captou durante todo esse período de formação intelectual. E ele não fez o exame de ordem. E ele não tem a carteira do AB, e ele não exerce ou pratica a profissão de advogado. Mas ali em sala de aula, ele está, induvidosamente, exercendo uma atividade jurídica, ele está transmitindo conhecimento jurídico. E olha que para o AB, essa situação também não deveria ser conceituada como a atividade jurídica. E ele pode fazer as duas coisas, né, doutor? Ser um professor universitário e ter o AB. Ou ser advogado, ele pode advogar, né? Ser advogado, ser juiz, nós mesmos somos juízes e somos professores há anos. Não é? Aliás, é a única coisa que o juiz pode fazer, além de juiz, ser professor, por conta dessa restrição. Nós não podemos fazer mais nada. Por que não pode uma pessoa que é um funcionário público ter um negócio privado? Ele tem restrições. Só para. Tem restrições, quando né? Quando eu digo o que eu vou dizer agora, Sim. Muita gente se espanta. É claro que eu jamais gostaria de ser. Mas se eu desejasse ser síndico do meu prédio, eu não posso. Porque eu sou impedido de ser síndico do meu prédio. Porque eu sou juiz. Salomão é juiz e não pode ser síndico do prédio dele. Eu, obviamente, jamais iria me habilitar. Mas se eu gostasse, se eu me preocupasse com o condomínio do meu prédio, se eu desejasse trazer uma contribuição, eu não poderia concorrer, não poderia, por causa dessa privação. O juiz só pode ser juiz e professor. Não pode ser síndico de condomínio, não pode ser grão-mestre de maçonaria, né? Não pode exercer nenhuma outra atividade pública ou privada a não ser professor. É o que nós somos, além de juiz. Então não pode mesmo, né? Assim, um funcionário público, eu não estou falando nem do juiz, um funcionário público não pode. O funcionário público ele já tem diversas faculdades que o juiz não tem. Né? Ele já tem possibilidades outras que o juiz não tem. As restrições são mais para o juiz, como também para o promotor, porque as restrições são as mesmas. Eu não entendi quais são as restrições. Por que proibiram? Eu queria entender isso. Olha, eu sempre gosto de falar para os meus alunos, Diga-me. até me comparando com eles.
Eu sou cidadão pela metade, você é cidadão por inteiro. Todos vocês são cidadãos por inteiro. Eu sou cidadão pela metade. Por quê? Porque eu só posso votar, eu não posso ser votado. Então, a minha cidadania se reduz ao meu direito político de votar. Eu não posso exercer o meu direito político de ser votado. Você pode, todos vocês podem. Nós não, porque nós temos essa restrição. Nós não podemos ser sequer filiados a um partido político. Sequer podemos acompanhar uma carreata, por mais que aquele candidato seja o nosso irmão, seja o nosso primo, seja o nosso pai, seja a nossa mãe. Tem que ser totalmente impessoal, né? É absoluta restrição, total restrição. A vida de juiz, como o Dili falou, é uma vida de semi-cidadão. É sério, é uma vida de semi-cidadão. Muitas vezes, e nós conversamos antes do início do programa sobre isso, tem-se a impressão de que a vida do juiz é aquela vida tranquila, ó, quero ser juiz porque ninguém controla meu horário, né? Ninguém vai ficar sabendo que horas que eu cheguei, ou se importando, ou se importar também eu não devo satisfação para ninguém. Não existe isso. Como todo profissional, você vai encontrar profissionais de boa e de má qualidade na advocacia, na engenharia, na medicina, entre servidores públicos, e entre magistrados, e entre advogados. Um advogado que tenha o seu escritório, ele vai poder agir assim, chega a hora que quiser, não deve nada para ninguém. Agora, ele será considerado um bom advogado? Será qual o maior percentual de chance de ele agindo assim é ser considerado um bom ou mau advogado? O juiz, de sua vez, não sente, não sofre esse controle efetivo quanto ao horário de chegada ou saída, ou o que fez ou deixou de fazer. Existem, sim, controles bastante intensos pelo Conselho Nacional de Justiça. Afinal de contas, nós temos hoje quase tudo no exercício no âmbito do Poder Judiciário é informatizado. Então, o número de sentenças, o número de despachos, o número de audiências, o número de decisões interlocutórias, os prazos para a prática dos atos pelo juiz, tudo isso sofre controle pela Corregedoria dos Tribunais e pelo Conselho Nacional de Justiça. E tem punição? Tem. Tem punição. Aí, tá vendo, gente? Porque muita gente fala assim, eu quero ser concursado porque ninguém se mete na minha vida, ninguém me demite. Isso é mentira. Não. Por favor, esclareça isso. Esclareça. O servidor público que não é magistrado, ele pode sim ser demitido. Ele, mediante um processo administrativo disciplinar, submetido a um processo, e pode sofrer pena de demissão simples, bem como uma pena de demissão ainda mais grave, que é com a nota infamante de habeis do serviço público. Existem essas duas modalidades de demissão. E o juiz tem uma particularidade. O juiz ele não pode ser demitido mediante procedimento administrativo disciplinar. É isso que é uma coisa que Traduz aí. A imprensa ela trabalha mal essa informação de um modo geral. Então fica a ideia de que o juiz jamais pode ser demitido. Veja só, um servidor público qualquer que pratica um ato inadequado, uma infração... O que seria o inadequado? Porque as pessoas pensam assim, só quem rouba. Não necessariamente. Existe, por exemplo, o juiz que pratica um ato incompatível com a dignidade da magistratura. Uma pessoa, um magistrado, por exemplo, ele não pode estar num ambiente público sob efeito de bebida alcoólica. É uma postura, uma conduta incompatível com a dignidade do cargo que ele ocupa. E ele pode vir a ser punido por isso. Aí é uma outra restrição, porque nós não podemos nem ir para a avenida pular carnaval. Né? Porque por mais que não estejamos ingerindo bebida alcoólica, se você estiver na avenida pulando carnaval, existe uma presunção quase absoluta, juri et de jure, não juri stando, de que você está ingerindo bebida alcoólica, porque você está, naquela ocasião, pulando carnaval. Logo, aquela presunção, está bebendo. Está na folia. Ou seja, uma fotografia estampada na rede social, no outro dia você está recebendo a notificação do Conselho Nacional de Justiça. Né? E eu comento muito isso com os meus alunos e minhas alunas, porque eu sei que no futuro eles vão ter que optar pelo exercício da profissão de advogado, por um concurso público de membro do Ministério Público, de magistrado, de delegado, de procurador, de advogado público, enfim, vão fazer as opções. E eu sempre digo para ele o seguinte, cuidado com essa sociedade pós-moderna das redes sociais. As redes sociais estão, infelizmente, revelando os mais absurdos e desviados comportamentos do ser humano. E isso independentemente
de posição, de função, de carreira ou de atividade. O que a gente observa muito hoje são agentes públicos ostentando situações absolutamente inadequadas, expondo-se a uma situação também absolutamente inadmissível nas redes sociais. Nas redes sociais. Achando aquilo ali o máximo. E esses profissionais que integram as carreiras públicas, e mesmo não integrando uma carreira pública, como é o caso do advogado, ele não integra uma carreira pública, mas ele exerce uma função essencial à justiça, e ele expor a sua imagem numa rede social, ostentando alguma situação, isso é absolutamente inadmissível para ele, mesmo ele não integrando uma carreira pública, mas ele é um profissional indispensável ao exercício de uma das funções mais essenciais da justiça, que é a defesa dos direitos da pessoa, né? E essa é uma situação muito delicada que nós precisamos trabalhar para os nossos jovens alunos, porque certamente daqui a alguns anos eles estarão nessa situação, né? Eu me lembro de um caso, um ex-aluno meu, agora juiz de direito, ligou para mim certa feita com uma situação inusitada. Ele estava com um mandado de segurança impetrado por uma servidora concursada do município onde ele estava lotado como juiz. E ele, quando se deparou com as provas dos autos, achou aquilo ali absolutamente inusitado, surreal. O que foi que aconteceu com essa servidora? Ela requereu uma licença remunerada prevista na lei para se candidatar a vereadora daquele município. A lei prevê essa possibilidade de, 2 meses antes, pedir a licença para exercer, né, a sua campanha eleitoral, sem prejuízo da sua remuneração. Você se afasta do exercício da atividade, recebendo a sua remuneração de servidor público efetivo e concursado. Sucede que, ao invés dela exercer a campanha dela, ela foi para o Rio de Janeiro e de lá começou a postar fotos aonde? No Facebook com o namorado carioca. E os diálogos eram terríveis. As amigas lá do município, poderosa, você está bem, minha amiga. Minha amiga não, miga. Se eu fosse você, não voltava mais. Bom, com base nisso, foi o que a prefeitura fez, imprimiu todas essas fotos, esses diálogos, instaurou um processo administrativo disciplinar, garantida a ampla defesa e contraditório, por óbvio, que são garantias constitucionais, e ao fim e ao cabo de tudo isso, demitiu a bem do serviço público. E ela impetrou o mandado de segurança, caiu na mão desse ex-aluno meu lá como juiz, pedindo a liminar, entendendo que ela tinha o direito à licença, fundado na lei, e ela estava exercendo essa licença, gozando dessa licença. Mas aí você vai examinar não só a lei que concede o direito à licença remunerada, você vai ter que examinar o contexto em que esse direito está sendo exercido, que não está sendo exercido, né? E aí, depois de algumas trocas com informações, ele firmou o convencimento dele e não atendeu. E ela foi demitida? Foi demitida. É uma coisa que a gente tem que ter ciência. Ah, ninguém olha as redes sociais, né? Ah, é um absurdo a minha vida particular. Querido, sua vida particular é aqueles albinhos que ninguém vê. Ali sim. Então, você quer expor tudo? Então, vai acontecer o que aconteceu. Porque a gente vê empresas, quando vão fazer processo de seleção, vários convidados meus aqui falam, a gente vai na rede social ver a vida da criatura. Porque se for a pessoa que bebe todo dia, ele vai vir com um atestado toda semana. Eu não quero uma pessoa dessa dentro da minha empresa. Então, a gente tem que avaliar. Eu me contrataria? Eu sou uma boa pessoa, um bom profissional? Sabe, porque o negócio sempre... O empresário nunca presta. E você não sabe como é difícil ser empresário num país como o nosso. Aí a pessoa faz das tripas coração para pagar um funcionário e ele vem toda semana com um atestado. E ainda fala mal da empresa. Eu fico indignada com isso, gente. Para encerrar, antes da mensagem final que vocês vão deixar para os nossos queridos, qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram na vida profissional? No meu caso particular, Fátima, assim, eu sempre encarei com muita naturalidade as dificuldades inerentes ao exercício das diversas atividades que eu tive.
Eu fui advogado, advoguei durante o tempo, fui juiz de direito e sou juiz federal. Ao lado disso, sou professor universitário da Universidade Federal da Bahia. E em todas essas atividades, nós nos deparamos com situações mais ou menos difíceis, mas nenhuma delas me impressionou. Agora, na minha vida pessoal, eu tive um grande desafio. O grande desafio meu foi a opção profissional, vocacional. Vocacional. Eu inicialmente fiz vestibular para medicina, e cursei medicina na Federal. Quando eu estava no 4º ano de medicina na Federal, então eu me encantei pelo direito. Mas como é que você se encantou pelo direito? É uma situação muito interessante. Eu não tinha carro, eu usava o carro de meu pai. Então eu deixava ele no escritório, meu pai era advogado, e voltava para buscá-lo. Chegava por volta de 6 da tarde e ele ficava no escritório até 9, 10 da noite. Eu não tinha o que fazer no escritório dele. Então eu pegava, olhava assim uns livros que tinha assim, iniciação ao estudo de alguma coisa da área jurídica. Eu falei, se é iniciação, qualquer pessoa entende. Peguei o livro ali, comecei a ler e comecei a gostar. E aí eu começava a chegar no escritório já doido para poder ler aqueles livros que eram livros de direito. Aí eu me conscientizei de que, é verdade, eu deveria fazer direito. Terminei o curso de medicina, me formei em medicina em 87, mas quando terminei, já tinha iniciado o curso de direito, formei em direito em medicina, me formei em 85, em direito eu me formei em 87. A minha maior dificuldade pode até surpreender todos os presentes aqui. Foi quando eu saí do interior, vim morar aqui em Salvador sozinho, com 15 anos de idade, né, para concluir o ensino médio e tentar ser aprovado no curso de Direito da Universidade Federal da Bahia, porque naquela ocasião minha família não tinha praticamente condições, né, para pagar o curso de Direito da Católica. E para quem não sabe, né, alguns, mas eu acredito que a maioria saiba, naquela época nós só tínhamos 2 cursos de Direito, né, aqui em Salvador, e um terceiro que era o curso de Direito lá daquela Universidade Estadual de Ilhéus. Nós tínhamos a Católica, nós tínhamos a Federal. E eu tinha que passar na Federal. Imagine a pressão, imagine as dificuldades, a idade, a imaturidade. E as expectativas, né? E essa sim que foi o maior desafio. Mas depois que eu consegui entrar, os desafios foram, concordo com o meu amigo Salomão, absolutamente naturais, e desafios que a gente foi enfrentando e de forma bastante tranquila, mas não fácil, né, sendo aos poucos superado. Então tem que entender que a vida não é fácil para ninguém. Esse negócio de pensar que a grama do vizinho é mais bonitinha, passe a molhar a sua hortinha. O negócio de ficar olhando para do outro não dá certo. A gente não caminha para frente, né? Então, eu gostaria que vocês deixassem a mensagem final para esses jovens estudantes, os 3. Bom, Fátima, parabéns aí e obrigado pela oportunidade. Parabenizar aqui o nosso amigo Dirley, Salomão, certo? Dirley hoje é um dos autores mais consagrados de direito constitucional no Brasil. Suas obras são constantemente aí citadas nos tribunais, concurso público, né? Administrativo, também direito administrativo. E uma surpresa, Dirley também lecionou direito penal e processual penal. Foi, muitos anos, entendeu? Salomão é uma pessoa fantástica, irmão. Hoje tem o melhor curso sobre o novo CPC, sobre o novo Código de Processo Civil do Brasil, o mais completo e o melhor curso. É conhecido, isso não é dito porque o Fontenelle está no Brasil Jurídico e tal, é amigo de Salomão, não. É conhecido nacionalmente. Então, ele é o melhor curso hoje que mais domina esse novo regramento aí do sistema jurídico brasileiro, que é o novo Código de Processo Civil. E, para vocês, sinceramente, eu já estou nesse ramo de concurso público, nesse segmento, há alguns anos. Eu fui fundador do curso Pódium, da editora Jus Pódium, certo? E depois fiz uma parceria com o Luiz Flávio Gomes, montamos a rede LFG, fiquei até o ano passado lá na rede LFG, e resolvi me juntar aqui aos amigos e irmãos Salomão e Dirley, nesse projeto do Brasil Jurídico. E vocês que estão ainda na graduação e aqueles que almejam carreiras públicas, ou mesmo na advocacia, é o que Dirley falou, é estudar.
E o concorrente não existe. Concorrência você enxerga, não existe. É você mesmo. É ter o domínio, sedimentar o conhecimento, e você só consegue provar o efetivo domínio do conhecimento quando você aplica na prática e é avaliado. Só. Acreditamos que essa nossa metodologia, esse novo conceito que nós estamos implementando, efetivamente vai ajudá-los tanto na OAB como nos concursos públicos, e que todos sejam realmente exitosos através do aprofundamento do conhecimento de vocês na carreira que vocês realmente se definirem, ou através da carreira pública, ou através da carreira da advocacia, ou formando o bacharel em direito, o advogado pode ser também um excelente consultor e não exercer a advocacia propriamente dita. São várias vertentes, são várias opções que o curso de Direito hoje oferece. Para vocês terem uma ideia, o curso de Direito hoje já é o curso mais procurado como a segunda opção de quem já é graduado. Quem é formado em administração, em economia, em engenharia, que opta por outra graduação, essa graduação é o curso de Direito. Então, vocês estão numa excelente graduação, que é a graduação em Direito. Agora, é estudar, 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 estudar. Bom, para encerrar minha participação aqui nesse evento maravilhoso, se a proposta é discutir carreiras e oportunidades, a mensagem a ser dada para esse público fantástico que aqui está hoje é a de que deve, sim, obviamente, em primeiro lugar, está a força de vontade, está a disciplina. Mas não adianta ter disciplina e força de vontade se isso não for utilizado racionalmente. Por exemplo, disciplina e força de vontade, eu vou pegar o programa do concurso e vou estudar todo o programa do primeiro ao último item. É possível, mas vai levar aí uns 10 anos para conseguir estudar tudo. Então, tem que haver disciplina, força de vontade e racionalidade. Há de se fazer um estudo racional. O estudo racional, meus queridos, minha querida, meu querido, o estudo racional envolve identificar com precisão o que é que num concurso é essencial para ser estudado. Examinar qual é o histórico desse concurso, qual foi a nota de corte do último, do penúltimo, do antepenúltimo. A média da nota de corte é 70%, é 75%. Quais foram os assuntos exigidos nos concursos que, de um modo geral, têm sido feitos para este tipo de cargo por esta banca? Quais são os pontos mais exigidos? Qual é o tipo de pergunta que é feita? Eu preciso me afeiçoar ao modo como a pergunta é feita por aquele tipo de banca. Eu empresto com isso racionalidade ao estudo. É exatamente a percepção a respeito dessa necessidade, que é uma necessidade de qualquer pessoa que vá se submeter a uma prova. Estou falando até de prova de faculdade. O estudo tem que ser racional. Então, é diante da constatação dessa necessidade que veio à tona essa iniciativa nossa, de buscar, de oferecer para o público, de um modo geral, para aqueles que assim dispõem, a, tendo força de vontade, racionalizar o estudo, emprestar, dar para essa pessoa, colocar ao alcance dessa pessoa ferramentas eficientes. Uma das ferramentas, a análise 360 graus. A análise 360 graus permite exatamente o conhecimento a respeito daquilo a que ele vai se submeter. Case agora o conhecimento a respeito disso com um exercício, uma simulação,
uma simulação de aprendizado de alta performance. Essa pessoa ela vai se submeter, ela própria se submete a provas frequentes a respeito daqueles assuntos essenciais, mediante resposta a questões que foram elaboradas, inspiradas, tais questões, no mesmo modo de fazer questões que a banca lança mão. Nós estamos, então, criando um quadro extremamente favorável para que essa pessoa, com força de vontade, consiga se sair bem na tarefa que ela está se propondo. É essa a proposta do Brasil Jurídico. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Sobrou quase nada, hein, gente? É claro que eu subscrevo, firmo e afirmo tudo que o Fontinelli e o meu querido amigo Salomão mencionaram, da importância dessa ferramenta que o Brasil Jurídico vem construindo e vem disponibilizando a todos os estudantes e candidatos, tanto ao exame de ordem como também a qualquer concurso público aqui no Brasil. Mas eu gostaria de finalizar a nossa participação aqui contando uma parábola que eu gosto muito e eu acho que tem tudo a ver com o estado motivacional que a gente sempre busca, né, criar e se guiar. Eram duas crianças que estavam, certo dia, patinando num lago congelado. E, de forma divertida, alegre, né, as duas estavam completamente livres. Até que uma delas prende a perna numa fenda que se formou no meio do lago, né? E a outra criança, extremamente preocupada, né, com seu coleguinha que estava ali sofrendo e ao mesmo tempo já ficando congelado e correndo risco de vida, tirou o patim e começou a golpear firmemente o gelo ao redor, até que conseguiu, depois de muita insistência, quebrar o gelo e salvar o seu coleguinha. Depois disso, chegou a Defesa Civil. Quando os bombeiros viram o quadro, identificaram aquela situação, eles começaram a comentar uns com os outros. Como é que pode aquela criança, né, tão pequena, tão frágil, conseguir quebrar o gelo e salvar o seu coleguinha, evitando ali uma coisa pior? Aí vinha passando um idoso, como sempre o idoso, sábio, e disse: eu sei porque ela conseguiu. E todos olharam para o idoso e perguntou: então conte para nós, como foi que aquela criança conseguiu esse milagre? É muito simples, não tinha ninguém aqui na hora para dizer que ela não seria capaz daquilo. Ou seja, muitas vezes a gente vai estar com um amigo e até com um parente, que pode chegar para a gente e dizer que a gente não é capaz para fazer aquilo. O que eu recomendo a vocês: ignore isso, porque essa capacidade existe, sempre existirá. E o Brasil está aqui também, o Brasil Jurídico também está aqui para lhe ajudar, mas isso depende muito de cada um de vocês, dessa insistência, dessa criança que conseguiu salvar o seu colega. É essa criança que a gente precisa ser, e sermos capazes de sempre tentarmos, né, almejar aquilo que conseguimos. No sábado último, eu comentei até isso para os meus alunos da faculdade, e eles se acabaram de rir. Eu disse: gente, eu estava em casa depois de estudar, porque a nossa vida também envolve, sem sombra de dúvida, um estudo permanente. Depois de estudar, fui relaxar um pouquinho e liguei a televisão, estava passando o UFC, né? E comecei a assistir. E fiquei completamente encantado com um lutador que tinha acabado de vencer um determinado combate. Esse lutador, a história da vida dele é uma história completamente de sacrifícios. E no UFC tem aquele repórter norte-americano que fica perguntando quando é brasileiro, fica um tradutor. E o repórter norte-americano começou a perguntar a ele, e o tradutor dizendo: você chegou aqui com um azarão. Como é que você explica você sair como vitorioso? E aí esse lutador botou a mão no ombro dele e disse: pois é, me chamam de azarão lá nas ruas, e você está me chamando de azarão aqui no octógono.
Eu gostaria de explicar para as pessoas o seguinte: o nosso destino, quem faz somos nós. Nós que devemos escolher se seremos vencedores ou perdedores. Eu escolhi ser um vencedor. Muito obrigado, disse ele. Eu achei aquilo ali extremamente fantástico, uma verdadeira lição de vida. E é isso que eu digo diariamente para os meus alunos. Você só tem essas duas opções. Só são duas. Entre vencer e não vencer. Amanda, você vai vencer porque você fez essa opção. Todos aqueles fazem essa opção. E isso é muito fundamental. Agradeço a Fátima, os meus queridos parceiros, a todos vocês. Um grande abraço. Eu quero agradecer novamente a presença de vocês. Aprendi muito nessa noite, viu? Não sou da área do direito, mas aprendi muito. Isso, para mim, é importante. A gente, como cidadão, é bom conhecer nossos direitos, né, gente? E os deveres também, viu? Eu quero agradecer aos patrocinadores dessa noite, que foi o Brasil Jurídico, a Mobília Eventos, a Universitária e a Maurício de Nassau, na figura de Edileia, do professor Vinícius, que é o coordenador do curso. Está aqui? Aonde, professor Vinícius? Muito obrigada. E por vocês, porque isso foi feito para vocês, estudantes de Direito, nessa noite. Muito obrigada pela presença. Fiquei muito feliz em saber que tinha pessoas interessadas, porque conhecimento é tudo, né? Sem conhecimento a gente não chega a lugar nenhum. Então, a mensagem que eu dei... Agradeço a minha equipe maravilhosa, que faz toda a diferença com Carreiras. E a vocês que nos seguem na internet. Muito obrigada. E, como eu sempre digo, faça a diferença e, se não está satisfeito, peça para sair. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa.